Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico. Nós estamos refletindo esta semana temas relacionados à família e à amizade. E hoje nós vamos continuar, falando sobre esses temas. E para começar, eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre a amizade inclusiva, na qual nós devemos aprender a amar em momentos difíceis. Muitas das vezes, nós só gostamos de uma pessoa, nós só estamos ali com uma pessoa, nós só temos amizade com essa pessoa quando ela está próspera, quando ela está bem de saúde. E nos momentos ruins? E nos momentos que ela precisa? E se essa pessoa tem algum tipo de deficiência? E se essa pessoa, por exemplo, possuir autismo? Como deve ser a atitude de um cristão relacionada a essas pessoas? O Brasil tem cerca de 18 milhões e meio de pessoas com deficiência. Isso representa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dado de 2022, isso representa 8,9% da população brasileira. São pessoas com algum tipo de limitação, que enfrentam situações diversas, desde o convívio familiar e social, nem sempre acolhedor, até a dificuldade de acesso à educação, saúde e oportunidade de trabalho. Nesse contexto, é oportuno nos questionarmos sobre o nosso papel como cristãos em relação à qualidade de vida dessa tão significativa parcela da sociedade. Oferecer apoio, carinho e amizade está ao alcance de todos nós. Nós vemos hoje em dia em nossa sociedade donos de empresas que dificilmente contratam uma pessoa PCD. PCD significa pessoa com deficiência, né? Muito difícil você ver uma empresa contratar pessoas PCD, né? Apesar de termos leis relacionadas a isso. Mas é muito difícil você ver uma pessoa com deficiência trabalhar numa empresa, né? E isso deveria ser ao contrário, porque os deficientes também são seres humanos, também estudam, também adquirem conhecimentos, na qual eles se candidatam para tais cargos, né? Então, essas empresas precisam ter um outro olhar para isso. Contam-nos os evangelhos que quando algumas pessoas com necessidades especiais encontravam Jesus, a sua vida mudou profundamente e começaram a ser testemunhas dele, proclamando com alegria aquilo que o Senhor fez por eles. Se olharmos com atenção em boa parte das curas que Jesus realizou, houve um intercessor, alguém que de alguma forma, com palavras ou gestos concretos, serviu como uma ponte entre a necessidade e a graça. Em tempos difíceis, são necessários amigos fortes de Deus para o sustentáculo dos fracos. Podemos imaginar a força da determinação daqueles 4 homens do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 17 a 26? Eles não mediram esforços para subir no telhado da casa, levando o amigo fazendo descer onde Jesus estava. Por isso, o evangelista Lucas destaca: Jesus vendo a fé daqueles homens. Um lindo testemunho de amizade que se assemelha ao amor, doação, ensinado e vivido por Jesus. Para uma pessoa com necessidades especiais, ter amigos que são amigos de Jesus é uma grande consolação. Reparem só, naqueles temas que nós vimos no vídeo anterior, tem relação com esse. Reparem só. Nós falamos que a amizade é a capacidade de alargar o convívio com os amigos, né? Então, se a pessoa
tem amizade com outras pessoas, ou seja, tem amigos, se ela torna as redes sociais como amiga delas, e se elas têm Jesus como seu principal amigo, diante dessas três situações, automaticamente ela vai perceber que uma pessoa com necessidades especiais também pode ser seu amigo. Porque todos nós somos humanos, todos nós somos irmãos em Cristo, todos nós somos filhos de Deus. Perceberam? Então, uma coisa leva a outra, né? E sempre nesse sentido, para o bem. A amizade sustentada na fé é capaz de revelar que a fragilidade não é um obstáculo para se viver dignamente, experimentando a alegria do convívio pleno, apesar das limitações. Muitas pessoas com necessidades especiais ainda são tratadas como corpos estranhos à sociedade e sentem que vivem sem pertença nem participação. Ainda há muito preconceito, fruto da ignorância e de uma cultura que tem dificuldade em compreender o valor inestimável de toda a pessoa. Então, gente, nós temos que mudar esse comportamento, nós temos que mudar esse olhar. Toda pessoa tem as suas qualidades. Muitas das vezes nós achamos que as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência que não têm limitações, mas também ela tem limitações. Todas as pessoas ela têm limitações, mas também têm qualidade, têm conhecimento, têm sabedoria, né? Têm experiência de vida. Então, não são só as pessoas com deficiência que têm limitações. Todo ser humano tem limitações. Pensem nisso. Então, nós temos que parar com esse negócio de ele ali é um deficiente, é um coitadinho. Não. Não devemos jogar essas pessoas para escanteio. Todo mundo tem uma função na sociedade. E as pessoas com necessidades especiais, as pessoas com deficiência, também têm a sua função. Também têm direito de conquistar os seus sonhos e objetivos. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 17 a 26. Ele diz assim, ó. Certo dia, Jesus estava ensinando. Estavam ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povos da Galiléia, da Judéia e até de Jerusalém. E o poder do Senhor estava em Jesus, fazendo-o realizar curas. Chegaram então algumas pessoas levando numa cama um homem que estava paralítico, tentando introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus. Mas por causa da multidão não conseguiam introduzi-lo. Subiram então ao terraço e, através das telhas, desceram um homem na cama, no meio, diante de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, seus pecados estão perdoados. Os doutores da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse que está falando blasfêmias? Ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem o poder para isso. Mas Jesus percebeu o que eles estavam pensando. Tomou então a palavra e disse: Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil? Dizer: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu ordeno a você, levante-se
pegue a tua cama e volte para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante deles, pegou a cama onde estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: hoje vimos coisas estranhas. Se não fosse a fé dos amigos desse paralítico levarem esse paralítico até Jesus, hoje não teríamos essa história de fé na qual vocês acabaram de ouvir eu lendo, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do homem e que ele, Jesus no caso, pode tudo. As pessoas daquela época, nesse momento aqui, não acreditavam muito nisso. Pensavam que só Deus tinha esse poder. Só que eles se esqueceram que Jesus foi enviado de Deus. Jesus é o rosto divino do homem. Então, como eles não tinham percebido isso, eles falavam que Jesus estava falando blasfêmias, né? Mas, com o passar das horas ali, do tempo, dos momentos, eles começaram a perceber que Jesus é sim um enviado de Deus, né? Nós, assim como os animais, nós somos criação de Deus, né? Nós somos criação de Deus. E toda a criação de Deus deve viver a harmonia da fraternidade. Nós devemos louvar a Deus por todas as criaturas. Cada criatura que Deus fez, ela tem função nessa terra. Toda criatura. Não existe criatura que não tenha função. Todas elas têm algum tipo de função, né? Tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que tem direito a viver e ser feliz, e além disso possuir uma dignidade especial, não podemos de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. O meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos. Quem possui uma parte deve apenas administrar em benefício de todos. Se não o fizermos, carregamos na consciência o peso de negar a existência aos outros. Como devemos evitar o desperdício de alimentos, economizar água, reciclar o lixo, cuidar dos animais, como exercer a conversão para uma ecologia integral? Então são perguntas que estão à tona aí há muito tempo e que o ser humano ainda não aprendeu a lidar com isso. Continua as queimadas, continua a poluição dos rios e dos mares, das nossas águas, continua a matança de animais, continua o tráfico de animais, continua o desperdício de alimentos. Muitas comidas de restaurante são jogadas fora porque existem leis que proíbem que esses restaurantes deem a sobra das comidas para os moradores de rua, por exemplo. Leis brasileiras proíbem isso. Olha que absurdo, né? Os políticos, os governantes deveriam fazer leis que favorecessem esses moradores de rua, que favorecessem esses restaurantes, que apoiassem esses restaurantes
a darem de comer a todas as pessoas que precisassem, não o contrário. Elas proíbem, a lei proíbe desses restaurantes darem a sobra da comida para os moradores de rua. É muito complicado, né? As pessoas muitas das vezes pensam no capitalismo, pensam no dinheiro, mas não pensam no próximo. Isso é muito ruim. E muitas daquelas pessoas que estão lá, principalmente em Brasília, não têm Deus no coração. Nem sequer pega a palavra de Deus para refletir um pouco sobre ela. Porque se pegassem, se todos pegassem, com certeza não estariam fazendo leis mirabolantes como essa da proibição de distribuição de comida aos moradores de rua. Prefere jogar sacos mais sacos de comida fora, desperdiçando a comida, desperdiçando o alimento, do que dar de comer a quem tem fome. Isso é muito grave, minha gente. Isso é muito grave, né? E lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo de 26 a 31, fala da criação humana, né? Fala da criação humana. Diz assim: Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. E os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: Vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre toda a terra, e todas as árvores que há frutos que dão semente. Tudo isso será alimento para vocês. E para todas as feras, para todas as aves do céu, e para todos os seres que rastejam sobre a terra, e nos quais há respiração de vida, eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o sexto dia. Olha só quantas coisas Deus fez para a gente. E o ser humano é o único ser vivo que destrói o ambiente em que vive. Poluindo o ar, poluindo a água, jogando lixo na rua, jogando lixo no rio, no mar, no lago, matando os animais, queimando as florestas, cavando barrancos para construir casa onde não deve. Então, o próprio ser humano está destruindo o próprio planeta onde vive. Ou seja, está destruindo tudo aquilo que Deus fez para a gente. Deus fez tudo perfeito para a gente. Mas parte do ser humano está destruindo o planeta. Muito triste isso. Então, tem que haver uma reflexão sobre isso. Tem que haver um ensinamento, principalmente para quem governa o nosso país, né? Os políticos, para que tenham uma visão melhor na questão do meio ambiente, da natureza, que façam leis que proíbam o desmatamento, a queimada, a poluição. Apesar de existir, mas só que muitas dessas leis não são postas em prática. E isso precisa ser revisto, porque daqui a poucos anos, o que nós vamos deixar para os futuros descendentes aí do nosso planeta? Né? As pessoas que vão viver aí no futuro. O que nós vamos deixar para eles? Então, temos que
pensar um pouco sobre isso. Um outro tema relacionado à família e à amizade é a questão do diálogo conjugal. O diálogo conjugal faz crescer a amizade. O sagrado matrimônio é celebrado por duas pessoas diferentes, com culturas, gostos e famílias diferentes. E para um bom relacionamento matrimonial, o diálogo é essencial. E hoje está ocorrendo o contrário, né? Está havendo uma falta de diálogo. E essa falta de diálogo de hoje foi o erro de ontem. Quando o casal jovem começa a namorar, pula a etapa da amizade. Hoje em dia, a pessoa conhece a outra, no outro dia já está morando junto. Não tem aquela etapa da amizade, não tem aquela etapa do conhecimento, do conhecer a outra pessoa. Não tem a etapa do namoro, já vai morando direto como se fossem casados, né? Pulando etapas da vida, né? Antes de namorar é necessário ser amigos, conhecer, saber os gostos, toda a essência do outro. Hoje em dia uma pessoa vai para uma festa, por exemplo, conhece a pessoa ali, dali mesmo, já no outro dia já está morando, aí passa um mês, 2 meses, já está tendo filho, aí passa um ano, separa. Isso está totalmente contra os ensinamentos da palavra de Deus, né? Tem a etapa do conhecer, depois a etapa do namoro, depois a etapa do noivado e depois, sim, o matrimônio, que é o casamento. Assim que deve ser. Só que hoje em dia, muitos valores estão invertidos. Nós cristãos devemos ter cuidado com isso. Muitos valores estão invertidos. O que é errado está sendo considerado certo e o que é certo está sendo considerado errado. Devemos ter muito cuidado em relação a essas coisas. Não existe casamento infeliz, mas cônjuge imaturo. Porque não tem aquele conhecimento, não tem. Cada etapa é um conhecimento até chegar à maturidade, que é o casamento. Se a pessoa vai direto para morar junto, ela não vai ter aquelas etapas, não vai conhecer as etapas, não vai conhecer aquilo tudo ali para estar maduro no casamento. Então vai ser um casamento imaturo. E a falta de maturidade não permite o diálogo. Na maioria das vezes, um dos dois permanece em silêncio e não expõe suas dores, suas fragilidades e sentimentos. Quando algo impede o diálogo, o casamento começa a enfraquecer, porque a conversa entre os cônjuges é como uma poda que deve ser realizada com frequência para que uma árvore cresça saudável. Se o tempo vai passando e se espera que um galho esteja muito grande para podar, a árvore terá sua saúde comprometida porque a cicatrização vai demorar demais. Alguns elementos caracterizam a relação da amizade. O primeiro deles é a abertura ao outro, podendo assim a amizade ser aberta, possibilitando a reciprocidade do amor. Este é um elemento vital para que a amizade seja viva, permitindo que pela amizade o homem possa conhecer e se dar a conhecer. Um outro elemento importante é a comunicação, essencial na amizade, pois não há relação sem comunicação, e é nela onde se tornam possíveis prática das virtudes e os atos de caridade. Assim, a pessoa tem o amigo como um guardião do amor. Daí se explica o grande valor da descoberta que fazemos quando percebemos a presença de um amigo em nossa vida. Um outro elemento é a afabilidade. É necessário que as relações entre o gênero humano se ordenem harmoniosamente, num convívio comum, tanto em ações quanto em palavras. Ou seja, é preciso que cada um se comporte com relação aos outros de maneira conveniente. Os relacionamentos familiares hoje são desafiados pela convivência superficial,
pelos distanciamentos pessoais, conjugados com a falta de horizontes capazes de nos fazer convergir para a unidade. Ainda há tempo para o diálogo. Não desistamos de dialogar em família, em amigos, em comunidade. O diálogo faz crescer a amizade verdadeira dentro de um relacionamento familiar. Vamos crescer no amor a cada dia. Então, gente, aquilo que eu estava falando ontem para vocês. Vamos deixar um pouco a rede social de lado e vamos ter mais convívio com as pessoas. Vamos nos integrar mais na sociedade, né? Vamos deixar, se você tem possibilidade, se você consegue andar, né? Não deixe de participar da missa na igreja. Não deixe de participar do culto na igreja. Não assista pelo YouTube, pelas redes sociais. Vá na igreja. Participe da missa com o seu padre, com o seu celebrante, com os irmãos. Participe do culto com os pastores, com os obreiros, com os membros, né? Então, não deixe de participar da missa e do culto presencial, que isso é muito importante para o grau de integração na sociedade. Como eu falei ontem, as redes sociais é importante? É sim, né? Como eu falei também, que o culto ou a missa ele é transmitido online, através das redes sociais ou do YouTube, para que aquelas pessoas que não têm como participar, porque estão acamadas, ou porque estão doentes, ou por algum outro motivo, que não possa estar ali presencialmente, aí, para que ela possa assistir virtualmente. Mas isso não deve ser uma regra, isso deve ser uma exceção. Se você tem possibilidade de ir, vá. Mas só que tem gente que não vai por simples preguiça, por simples falta de vontade de ir. E isso não é bom. É importante que você esteja ali presencialmente, né? E para terminar, gente, eu vou fazer aqui a leitura da palavra de Deus do livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de 12 a 17, que diz assim, ó: Como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. E, acima de tudo, vistam-se com o amor que é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Para essa paz, vocês foram chamados como membros de um mesmo corpo. Sejam também agradecidos. Que a palavra de Cristo permaneça em vocês com toda a sua riqueza, de modo que possam instruir-se e aconselhar-se mutuamente com toda a sabedoria. Inspirados pela graça, cantem a Deus de todo o coração, salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo que vocês fizerem através de palavras ou ações, o façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Então, gente, não deixe que conflitos dentro da igreja façam com que você não vá à igreja, né? Tente conversar com essa pessoa, né, para ver o que está acontecendo, né? Mas sempre procure participar da igreja. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Curta, comente e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe a todos vocês.